Essa é a pergunta que não quer calar. Por que o Flamengo não tem um estádio? Essa pergunta incomoda muitos flamenguistas. E eu sou flamenguista também. Não todos, alguns se incomodam. E é motivo aí de chacota pelos adversários. Mas afinal de contas, por que o clube mais rico do Brasil e, segundo alguns, mais rico da América do Sul, que vive ganhando campeonatos, colecionando taças e fechando contratos milionários, não tem um estádio e joga ainda no Maracanã? E se você afrontar algum flamenguista com essa piada ou essa pergunta, você vai ouvir algumas respostas. Por exemplo, nossa casa é o Maracanã. Ou então, o Flamengo não precisa de estádio, o Flamengo tem taças. E essa ideia do Maracanã é verdade, mas o Maracanã não é só a casa do Flamengo, e sim a casa do futebol carioca, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. E já foi até a casa do Santos durante anos atrás. Alguns dizem até da seleção. Eu discordo, mas de fato a torcida do Flamengo, o time do Flamengo se sente à vontade no Maracanã. Mas o Flamengo também joga em Brasília e costuma jogar no Nordeste de vez em quando, sempre com estádios cheios. Também no Espírito Santo, também com estádio cheio. E você pode ouvir de alguns esse fator: nossa casa é o Maracanã. Ou, se você não sabe, o Flamengo tem um estádio. Deixou de usar ele, se não me engano, no final dos anos 90, que é o estádio da Gávea. Se você buscar na internet, vai ver jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro e tudo mais na Gávea. Assim como o Fluminense tem o estádio das Laranjeiras e não joga mais lá, ou o Botafogo tem o General Severiano e também não joga lá. E aí tem a questão da concessão do Maracanã. Para muita gente, o Flamengo não tem que arrumar outro estádio, mas para a diretoria do Flamengo, não só dessa como de outras, o Maracanã às vezes acaba sendo um peso financeiro para o clube. E é por isso que de vez em quando um dirigente ou outro, um cartola, levanta essa bandeira: precisamos construir um estádio para o Flamengo. Chega de piadas, chega de chacota. O Flamengo precisa de um estádio novo. O Bandeira chegou até a reformar o estádio da Ilha. Ficou até bonitinho, por sinal. Mas aí veio a diretoria nova e jogou o Flamengo de novo pro Maracanã. Durante um tempo, ainda com o Bandeira, o Flamengo jogou lá no estádio lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Mas aí depois voltou pro Maracanã. O Flamengo já chegou a jogar um tempo em Taguatinga, no Distrito Federal, mas voltou pro Maracanã. Ou seja, briga vai, briga vem, e o Flamengo sempre trata o Maracanã como uma casa. Acontece que não é só a casa do Flamengo. E por vezes essa casa, para alguns e não para outros, acaba pesando. Agora, a resposta que eu vou te dar aqui do porquê tem a ver com essa diretoria atual. Se eu for contar as diretorias passadas aí, meu amigo, esse vídeo ficaria muito longo, talvez uns 20 minutos, só para me detalhar cada corrupção que aconteceu nessas diretorias passadas, que também impediram o Flamengo de construir um estádio. Essa diretoria agora deixou claro, inclusive já teve contato com autoridades para o local, ou um dos locais, para o Flamengo poder construir estádio. Então a prefeitura deu ok, parece que o governo vetou, alguma coisa desse tipo. Não vou nem entrar nesse mérito. E o porquê dessa diretoria ainda não construiu, o detalhe é isso aqui, ó. É pela capacidade. O local, bom, qual seria o local do novo estádio do Flamengo? Que muita gente está falando aí. Pelo que eu fiquei sabendo, ele poderia ser em Deodoro e também poderia ser aí numa localidade bem melhor lá no centro. Não sei exatamente bem aonde, parece que perto do gasômetro. É o seguinte, o Maracanã é um estádio perfeito. É um estádio dos deuses, assim, porque qualquer pessoa aqui no Rio de Janeiro, para quem conhece o Rio, que saia da Zona Oeste, do extremo da Zona Oeste, da Baixada Fluminense, da Zona Sul, tem acesso muito fácil ao Maracanã, ao contrário do Engenhão, de São Januário, por exemplo. E construir um novo estádio para o Flamengo, dependendo da localidade, você afastaria uma parte desses torcedores de ter um acesso fácil como tem no Maracanã. Então essas duas localidades, Deodoro é boa sim, mas o centro do Rio é bem melhor, porque aí todo mundo vai e volta a hora que bem entender. Tem metrô, tem ônibus, tem VLT, tem tudo, e até barcas. E aí, é aí que essa diretoria entra, porque é o seguinte, isso aí tá na internet para todo mundo ver, está bem claro, o Flamengo não, se for construir um estádio agora, ele não construirá um estádio com uma capacidade menor que a do Maracanã, que hoje está em torno de 60 a 70 mil. Ou seja, meus amigos, estamos falando de um grande estádio, de um estádio para capacidade entre 100 a 120 mil pessoas, algo do tamanho do Flamengo. E é bem verdade que o Flamengo, quando vai jogar alguma final ou algum jogo decisivo na reta final, muita gente fica de fora, porque não tem ingressos, os ingressos acabam rápidos no Maracanã. Então, se você perguntar para mim como flamenguista, você prefere que o Flamengo jogue no Maracanã ou um estádio próprio? Se for em Deodoro, prefiro Maracanã.
Se for no centro, com 100 mil pessoas, prefiro esse novo estádio. E o motivo porque essa diretoria ainda não construiu ou não começou as obras desse estádio, que não vai ser concluída da noite para o dia, é essa. Porque o Flamengo não tem um estádio baseado nessa diretoria, é por causa da capacidade, teria que ser um estádio muito grande. A capacidade aí, estamos falando em torno de 100 a 120 mil pessoas. E para detalhar melhor esse projeto, se eu não conseguir explicar aqui nesse vídeo, vamos ver aqui um vídeo, que é do canal Sou Flamengo. Vamos lá. Flamengo segue focado em estádio próprio, mas vê projeto abrir cara por razões burocráticas. Ele já começa falando por razões burocráticas. A colocar em prática, mas esbarra em questões burocráticas com a Caixa Econômica Federal. Apesar do assunto ter esfriado, o Flamengo continua focado em viabilizar o projeto para ter um estádio próprio. Mesmo utilizando o Maracanã com frequência, o rubro-negro acredita que a gestão do estádio vai causar mais incômodos do que tranquilidade. Por isso, a tentativa é de tirar o sonho do papel o quanto antes. Pelo tamanho dos trâmites, é claro que o projeto do estádio é de longo prazo. Segundo apurou o Lance, o Flamengo esbarra em questões burocráticas com a Caixa para utilizar o terreno do gasômetro. Outros locais chegaram a ser especulados, como Deodoro e Parque Olímpico. Utilizar o terreno do gasômetro lá no centro. Então parece que está sendo bem mais encaminhado construir um estádio ali, óbvio, né, gente? Por favor, construir um estádio, tirar do Maracanã e construir um estádio de difícil acesso como a Ilha do Governador, por exemplo, não tem cabimento. Gasômetro é o local ideal. Inclusive, boa parte da torcida do Flamengo vem de outras regiões do Brasil. Então é muito comum você chegar no Maracanã e ver pessoas com bandeira lá de Manaus, de Brasília, de Pernambuco, enfim, lá do Nordeste, né, do Centro-Oeste, gente até do Sul, Santa Catarina. Imagina esse pessoal, né, chegar na rodoviária, que é pertinho do gasômetro, ter acesso fácil assim ao estádio e numa região ali do centro que está totalmente revitalizada. Seria maravilhoso. Mas o citado continua sendo o preferido da diretoria rubro-negra. Com o alvo definido, o Flamengo tenta resolver as questões financeiras o quanto antes. Pela estimativa do clube, o projeto custaria cerca de 2 bilhões de reais aos cofres e precisaria de uma mobilização grande de capital para a mão de obra. Para isso, o rubro-negro estuda vender o nome do estádio para alguma empresa interessada. Além do name rights, o Flamengo percebeu outras maneiras de arrecadar, como a criação do Nação BRB Fla, um banco digital, aprovado pelo Banco Central, e a criação da Liga de Clubes. No entanto, a segunda via citada também está em estágios iniciais, e por isso, talvez não possa ser utilizada. Legal, vídeo curto e bem direto, né? Então é isso aí, gente. Porque o Flamengo ainda não tem o estádio, além das questões burocráticas ali, é também pelo tamanho dele. O Flamengo não vai construir um estádio menor do que o Maracanã. Então, para ser um estádio grande, o local fica bem mais restrito, né? Deixa aí nos comentários se você é flamenguista. Se você não é, pode deixar a sua doação aí. E me diz aí, você quer que o Flamengo construa um novo estádio ou você faz parte daquela galera que prefere que o Flamengo continue jogando no Maracanã? Maracanã é a casa do Flamengo. Ou não. Valeu.